Esse vídeo é a parte 2 da melhor Bíblia do mundo. E temos algumas curiosidades, a mudança do calendário. O calendário que contém nessa Bíblia de 1775, ele tinha 13 meses. O nosso calendário tem 12 meses. Vendo e pesquisando esses assuntos, o canal Fatos Desconhecidos, o qual deixarei o link na descrição desse vídeo, trouxe um relato muito importante sobre os calendários gregoriano, calendário judaico, sobre o calendário que nós usamos. O calendário que está na Bíblia é um calendário diferente do nosso. A Bíblia de 1775 tem um ano com 13 meses. E o primeiro dia da semana era sempre um domingo. E o sétimo dia sempre caía no sábado, que biblicamente é o sétimo dia mesmo. É claro que domingo é o primeiro dia, segunda-feira é o segundo dia. Ok. Por que esconderam isso de nós? A Páscoa e o Natal foram deslocados com o tempo, nos distanciando do seu significado. É interessante que quando é reescrita ou mudada alguma história, alguma coisa nos tira do alvo, do caminho certo. E sempre fizeram isso durante toda a humanidade. Seria bom que cada mudança tivesse sido esclarecida para o mundo, mas o que acontece é que Daniel capítulo 12 disse que o conhecimento encherá a terra. O conhecimento se multiplica. Jesus disse que não há nada oculto que não seja revelado. Então preparem-se, porque o mundo está com o véu rasgado. Tudo que não era conhecido será conhecido. Ai daqueles que tramitaram e que praticaram o mal, porque será tudo conhecido. E será louvor àqueles que praticaram o bem, porque tanto na terra serão conhecidos como no céu, né? Então essa mudança, isso pode ter sido o motivo de Jesus não ter nascido em 25 de dezembro. Na verdade, essa decisão foi no Concílio de Nicéia em 325. A mudança nessas datas de calendário. O calendário juliano, por exemplo, dando umas pinceladas aqui, você vai ver um vídeo e vai tirar suas conclusões. O calendário juliano ele foi adotado pela maioria dos países e foi usado até 1582. O Papa Gregório XIII, ele percebeu que por causa de 10 minutos as datas das celebrações da igreja estavam sendo celebrados em dias errados, né? Comemorados em dias errados. Então ele avançou no calendário juliano, ele avançou 10 dias para poder termos as datas comemorativas de hoje, né? Então isso é algumas das coisas que estão escritas na Bíblia de 1775. Um ano com 13 meses e daí por diante. Meus queridos, farei um vídeo formal agradecendo pelos 2.000 inscritos e quero que vocês vejam esse vídeo comigo. Quero que vocês comentem, digam o que vocês acham. Quero que abramos a mente, possamos aprender e despertar. Eu acredito que tudo que eu falo aqui no canal não é nada novo. É apenas despertando para algo que você já conhece ou para algo que você venha a conhecer, mas não é coisa nova. A única coisa que pode ser nova são alguns relatos pessoais, algumas coisas que aconteceram comigo que eu relato. E eu acho que quando acontece coisas estranhas com a vida da gente, a gente deve compartilhar com os demais. Porque alguém vai dizer, olha, isso não é tão estranho, isso significa aquilo. Aí outro diz, também já aconteceu comigo. E alguém comenta e diz, isso aconteceu por causa disso. Então eu costumo muitas vezes desabafar, falar coisas aqui. Eu sou de uma família humilde, simples, pessoas boas, que na minha família não tínhamos o costume de darmos abraços, de nos beijarmos. Não tínhamos o costume de dizer eu te amo. Mas isso era de uma forma generalizada, era a forma da criação com que os pais dos meus pais criaram e eles nos criaram. Mas no fundo sabíamos que eles nos amavam, que nas entrelinhas nos beijava e que não com palavras, mas com atitudes mostrava isso, que nos amava, né? Mas os meus sentimentos, a minha mentalidade, eu construí um lar
que nesse lar a gente todo dia se abraça, todo dia beijamos uns aos outros, todo dia repetimos a frase que nos amamos, e enfim. Então, há muitas coisas que aconteceram comigo, e eu relatei e falei no canal, alguns haters, algumas pessoas que passaram, você fez um canal para desabafar, falar suas coisas, eu falei, vá se lascar, usando a linguagem nordestina, que se dane, eu não quero saber, salta fora daqui, eu faço o que eu quero, o canal é meu, dizia eu, né? Mas na verdade é porque eu acho não, tenho certeza que todo mundo deveria desabafar aquilo que você sente, transmitir para o mundo os seus sentimentos. Principalmente os que já passaram de 40 anos, que passa por uma certa crise e quer abrir a alma com todo mundo. Mas esse canal é despertando, é abrindo a mente, é despertando a consciência, despertando o entendimento, a racionalidade, né? Então, quero que vocês vão abrindo a mente, despertando para o conhecimento que está só começando. Então é isso, vamos para o vídeo. Diga nos comentários o que você acha. Grande abraço em todos. Existem vários vídeos circulando pela internet afirmando que uma descoberta reveladora foi realizada. Uma Bíblia, datada de 1775, teria um calendário impresso que seria totalmente diferente do que estamos acostumados. Ele possuiria 13 meses e não 12, e o primeiro dia do mês e da semana seria sempre um domingo, fazendo com que o sábado fosse sempre o sétimo e último dia da semana. À primeira vista, essa informação não parece ser algo chocante, afinal, sabemos que a humanidade já utilizou diversas formas de organizar o tempo ao longo de sua história. No entanto, esses vídeos fazem alguns apontamentos perturbadores, começando pelo fato de que nenhum calendário adotado globalmente possuía 13 meses. Então, se ele realmente for real, por que sua existência teria sido escondida de nós? Além disso, a defasagem provocada por essa mudança teria feito com que várias celebrações importantes, como a Páscoa e o Natal, tivessem sido deslocadas no tempo, o que teria contribuído para nos distanciar de seu verdadeiro significado. Você já ouviu aquela história de que o Natal foi alterado para coincidir com a comemoração pagã do Deus Sol e que Jesus, na verdade, não nasceu em dezembro? Talvez esse tenha sido o motivo. Outras possíveis consequências da abolição desse calendário de 13 meses incluem a divergência de datas, sendo que 300 anos teriam sido suprimidos da nossa história, o deslocamento temporal de marcos importantes, como o fim do mundo previsto pelos maias, que ainda estaria para acontecer, e a alegação de que nesse processo uma grande civilização chamada Império de Tartária também teria sido apagada de nosso passado. Mas será que isso é realmente verdade? Se sim, como algo desse tipo pode ser ocultado dos livros e dos vestígios deixados ao longo do tempo? É exatamente isso que iremos investigar a partir de agora. Os humanos têm basicamente duas formas de organizar o tempo através de um calendário, usando o Sol ou a Lua como referência. É por isso que nosso ano é contabilizado levando em conta o tempo que a Terra leva para dar uma volta na nossa estrela. E é também por isso que nós estranhamos quando alguém diz que alguns países comemoram o Ano Novo Lunar, que ainda costuma ser celebrado lá no Oriente. Mas a divisão do tempo em períodos anuais não é algo moderno. Então, como os povos antigos conseguiam se organizar sem conhecer essa dinâmica de movimentação dos astros? Simples. Pelo tempo decorrido entre sucessivos equinócios e solstícios. Ok, falando desse jeito parece que não é tão simples assim. Mas vocês vão ver que é algo bastante intuitivo. O equinócio acontece quando o dia e a noite têm a mesma duração. Ele marca a transição para a primavera e para o outono. Já o solstício ocorre quando o dia ou a noite são mais longos em um hemisfério, marcando a chegada da primavera ou do verão. Ou seja, estes fenômenos funcionam como demarcações, divisórias entre um período e outro. Ao longo do tempo é possível perceber que eles são cíclicos, assim como as estações, e juntos formam um intervalo que coincide com um ano lunar. Viu como não é tão complicado assim? Hoje, nós sabemos que um ano dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Mas não é necessariamente ser tão preciso para se organizar minimamente.
Existem diversas provas de que povos pré-históricos já tinham noção dessa demarcação temporal e por isso conseguiram usar esse conhecimento a seu favor para estabelecer qual o melhor período para plantar e colher, por exemplo. Um dos casos mais notórios é o do monumento Wurdi Yoang, construído pelos aborígenes australianos há mais ou menos 11 mil anos atrás. O que eles fizeram foi basicamente enfileirar inúmeras pedras ao longo de quilômetros de tal modo que, ao se posicionar em um lugar específico, seria possível observar o pôr do sol para ter uma melhor noção da posição do astro no céu. Assim, eles poderiam saber em qual estação estavam e qual estaria por vir. Ok, mas e o ano lunar? Como era possível observá-lo e medi-lo? Esse é ainda mais intuitivo. Um mês lunar corresponde ao período de um ciclo da Lua, isto é, de uma lua cheia a outra, por exemplo, passando pela minguante, nova e crescente. Hoje nós sabemos que esse intervalo dura exatamente 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Mas como vimos, os antigos não necessitavam de tanta precisão. Ao unir 12 meses, como este, se forma um ano lunar, que tem mais ou menos a mesma duração do ano solar. Também havia a possibilidade de unir esses dois calendários, a depender das necessidades e cultura de cada civilização. Isso era especialmente útil em sociedades que tinham a agricultura, a pesca e a navegação como base, já que os ciclos solares influenciam as plantações e os lunares regem as marés e cheias de rios e oceanos. Foi assim que surgiram os calendários lunisolares, que também eram construídos pelos povos pré-históricos. Talvez um dos maiores exemplos disso sejam os 12 buracos encontrados em Warren Field. Eles foram construídos há cerca de 8 mil anos e correspondem às fases da Lua, ao mesmo tempo que formam um arco de circunferência que se alinha com a direção do solstício. Assim era possível ter uma melhor dimensão dos meses do ano, ou melhor, das estações, levando em conta também os ciclos solares. É realmente impressionante. O primeiro calendário formal que se tem notícia surgiu com os povos sumérios, mais de 2.000 anos antes de Cristo. Eles usavam um calendário lunar que possuía 12 meses de 29 ou 30 dias, sendo que o mês sempre deveria começar com uma lua cheia. Como a região que eles habitavam, a Mesopotâmia, era composta por inúmeras cidades com tradições religiosas diferentes, cada lugar tinha nomes diferentes para os meses do ano. Uma das primeiras culturas a usar um calendário solar para se organizar foram os persas, também por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Seu calendário possuía 360 dias, divididos em 12 meses de 30 dias cada. A cada 6 anos era incluído um 13º mês para compensar os valores quebrados de cada ciclo, assim como fazemos com os anos bissextos atualmente. Esse tipo de organização evoluiu para várias famílias de calendários zoroastrianos, que também tinham 360 dias de duração, e para o calendário judaico, que será muito importante para o tema deste vídeo. Já os gregos tinham múltiplos calendários para diferentes propósitos e regiões. Em Atenas, por volta de 500 a.C., uma das formas de organizar o tempo vigente era um calendário lunisolar, de 354 dias, que tinha meses de 30 e 29 dias. Para corrigir a defasagem, eles incluíam um 13º mês nos anos 3, 8, 11, 14, 17 e 19, em um ciclo de 19 anos. Complicado, né? A partir do ano 100 a.C., os romanos passaram a usar um calendário que continha 10 meses, sendo 4 com 31 dias e 6 de 30 dias, ou seja, 304 dias ao todo. Os nomes dos meses que usamos atualmente tiveram origem nesse período. Já na República Romana, situado um pouco mais à frente da história, foi adotado um calendário lunar de 12 meses. Mas como eles tinham superstições com números pares, que eram considerados de má sorte, a divisão ficava um tanto quanto diferente. Eram 4 meses com 31 dias, 7 com 29 dias e apenas um mês com 28, fevereiro, período em que eram feitos vários rituais de purificação. Em 46 a.C., o líder daquele regime, o imperador Júlio César, quis tornar o seu calendário páreo com o ano solar. Para isso, ele adicionou 10 dias no calendário que estava em vigor,
deixando-o com 12 meses de 30 e 31 dias. E adicionou um ano extra a cada 4 anos, criando um molde do ano bissexto que usamos até o dia de hoje. E aqui vai uma curiosidade. Como muitos sabem, Júlio César teve um relacionamento com Cleópatra, uma das mais famosas rainhas do Egito. César sabia que seu calendário era defasado e que continha vários problemas, mas ele sozinho não era capaz de resolvê-los. Foram os egípcios que tiveram a ideia de que um ano solar tem 365 dias e algumas horas. Daí a necessidade da criação de um ano bissexto. Na verdade, os egípcios conseguiram ser surpreendentemente precisos na medição deste intervalo. Para eles, o ano tinha 365 e 6 horas, quando na verdade são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, ou seja, eles erraram apenas 11 minutos e 14 segundos. Isso, gente, há 2000 anos atrás. Com esse novo nível de precisão, o calendário juliano, como foi chamado, foi adotado pela maioria dos países e usados até 1582, quando o Papa Gregório XIII percebeu que estes poucos minutos de diferença estavam fazendo com que as datas comemorativas da Igreja estivessem sendo celebradas em dias errados. Para corrigir este problema, ele avançou o calendário juliano em 10 dias e pulou do dia 5 de outubro de 1582 para o dia 15 de outubro do mesmo ano. É por isso que este mês tem menos dias do que deveria. E ele também fez outras reorganizações que culminaram no calendário que nós usamos atualmente. Então, teoricamente, em 1775, data da publicação da Bíblia que mencionamos lá no início do vídeo, nós já usávamos este mesmo calendário que seguimos hoje em dia. Aliás, até agora não falamos de nenhum calendário de 13 meses fixos que teria sido usado a nível global. Então, de onde surgiu essa ideia? A primeira vez que ouvimos falar de um calendário de 13 meses foi em 1745, através de uma proposta criada pelo matemático Hugh Jones. Ele sugeriu que o calendário deveria conter 13 meses de 28 dias, somando 364 ao todo, com um dia especial ao final, o Natal, que não faria parte de nenhum dia da semana. Ele batizou esse calendário como Georgiano, em homenagem ao rei Jorge II da Grã-Bretanha. Dessa forma, todos os meses e todos os anos começariam no mesmo dia da semana e o ano se iniciaria sempre próximo ao solstício de inverno. Uma revisão deste plano, publicada em 1753, substituiu os nomes dos meses por santos cristãos, provavelmente para conquistar apoio popular. Em 1849, essa ideia foi reciclada pelo filósofo Auguste Comte, considerado o pai do positivismo. E não à toa essa proposta ficou conhecida como calendário positivista. Aqui também teríamos 13 meses de 28 dias, mas o Natal seria substituído por um dia de celebração aos mortos ao final do ano. Além disso, a cada 4 anos, outro dia seria adicionado, a soma, ficando fora dos dias da semana como este último. Outra diferença é que aqui, diferente da proposta anterior, a semana começaria às segundas-feiras e não aos domingos. Nessa proposta, os meses seriam nomeados em homenagem a figuras históricas, sendo elas Moisés, Homero, Aristóteles, Arquimedes, César, São Paulo, Carlos Magno, Dante Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederico II e Bichat. Como você deve imaginar, a ideia não foi muito popular, não. A última vez que algo assim foi proposto foi em 1923, através da concepção de Moses Coatsworth, um contador britânico. Como veremos, essa foi a proposta mais bem acabada e sua implementação foi seriamente discutida por órgãos internacionais, mas as condições políticas e econômicas da época não permitiram que a ideia seguisse adiante. Tudo começou por conta do trabalho de Moses. Ele atuava na contabilidade de uma ferrovia britânica e o calendário gregoriano, por ser confuso, desorganizado, acabava prejudicando sua atuação. Por isso, ele decidiu criar sua própria forma de organizar os dias de um ano. A base da proposta era a mesma: 13 meses contendo 28 dias cada. Essa parece ter sido a melhor forma de dividir os dias e as semanas de forma perene, isso é,
fazendo com que eles fiquem padronizados. Dessa forma, todo dia 1º cairá em um domingo, todo dia 18 será uma quarta, e todo dia 27 cairá em uma sexta-feira. Além disso, todos os meses teriam exatamente 4 semanas. E por começar aos domingos, o dia 2 seria uma segunda, 3 seria uma terça e assim por diante. Sua proposta também iria mudar todos os feriados para a segunda-feira para que os trabalhadores não ficassem prejudicados. Os nomes dos meses permaneceriam os mesmos, exceto pela adição do 13º, que deveria se chamar Sol, e seria incluído entre junho e julho, por coincidir com o solstício de verão no hemisfério norte. Esse mês também seria responsável por receber o dia adicional em anos bissextos, mas esse não seria contabilizado entre os dias da semana. Mas ainda falta um dia, que nos anos anteriores havia sido inseridos ao final para comemorar o Natal ou o Dia dos Mortos. E aqui não foi diferente. O dia sobressalente foi colocado depois do dia 28 de dezembro, fora da contagem dos dias da semana. A única mudança foi no motivo da celebração. Nessa proposta, ele se tornou o dia do ano, que serviria como uma espécie de ano novo ou um sábado global. Para tentar emplacar sua ideia, Moses viajou pelo mundo ministrando palestras e defendendo sua proposta. Isso fez com que ele chamasse bastante atenção, inclusive de grandes empresários, como foi o caso de George Eastman, o fundador da Kodak, que chegou a usar o calendário em sua empresa por 65 anos. Como se tratava de uma concepção sóbria, que não pendia nem para o lado religioso nem positivista, a ideia começou a ganhar corpo e foi inclusive batizada como calendário fixo internacional, se vendendo como a solução definitiva para a medição do tempo humano. A proposta chegou inclusive a ser debatida na Liga das Nações, a precursora da ONU, durante o começo da década de 1930, e havia grandes chances de se chegar a um consenso para a implementação mundial do novo calendário. No entanto, os eventos sombrios daquela época tiraram o debate de foco, e a sugestão nunca mais foi debatida novamente. Portanto, como podemos perceber, não houve nenhum calendário de 13 meses, usado mundialmente em nossa história. Alguns vídeos que mencionamos no início dizem que a Etiópia ainda mantém essa tradição, como se ela não tivesse passado pela alteração que nós, supostamente, teríamos sofrido, mas isso não é verdade, já que a divisão etíope é algo local e cultural, e eles também já usam o calendário gregoriano há algum tempo. Diferente do que vimos, o calendário da Etiópia não tem 13 meses de 28 dias, mas 12 meses de 30 e um mês adicional de 5 ou 6 dias, dependendo se é um ano usual ou ano bissexto. De toda forma, um calendário como esse nunca foi implantado a nível global, mas apenas em localidades específicas. Então, de onde vem a Tábua do Tempo? O calendário de 13 meses contido na Bíblia de 1775. Na verdade, se trata de um calendário judaico que é lunisolar. Lembra que eu disse que ele seria importante para nós? Essa forma de organizar o tempo produz períodos de 353 a 385 dias por ano, que são divididos em 12 ou 13 meses alternadamente, por conta das influências que cada astro oferece. Nesse caso, os meses recebem os seguintes nomes: Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Shizvan, Kislev, Levet, Shevat e Adar, sendo que nos anos que possuem 13 meses, ele é adicionado depois deste último e recebe o nome de Viadar. Isso faz com que os anos possam ter 353, 54, 55, 383, 84 ou 85 dias, a depender da variação. No entanto, não há nenhuma evidência que esse calendário tenha sido usado em culturas, países ou cidades fora do contexto judaico. Então, por que ele aparece nesta forma e em outras referências bíblicas antigas? Simplesmente porque elas tinham o hábito de registrar os costumes dos povos antigos, que são considerados antecessores da nova religião. Da mesma forma que existe a representação deste calendário, também existem listas de profissões tradicionais, mapas de diferentes épocas, listas de nomes comuns, enfim, informações e fatos que eram usados em outros períodos históricos. Mas e as mudanças nas datas comemorativas? Elas aconteceram de fato.
mas o motivo não foi a supressão de um calendário oculto da nossa história. O nascimento de Jesus, por exemplo, não pôde ser historicamente determinado ainda, mas é certo que a data foi alterada pelos romanos para o dia 25 de dezembro para coincidir com o solstício de inverno, momento em que é celebrada a divindade romana do Sol, o deus Invictus. Algo parecido aconteceu com a Sexta-feira Santa, que é comemorada na sexta-feira anterior à Páscoa, que cai sempre em um domingo. Antigamente, os cristãos acreditavam que a crucificação de Jesus havia se dado durante a festa da libertação judaica, o que coloca a ressurreição junto com a festa dos pães ázimos. Sendo assim, o calendário judaico era usado para determinar quando essas datas seriam celebradas. Mas isso mudou em 325 d.C., com o Concílio de Nicéia, que determinou que as festividades cristãs fossem desvinculadas dos judeus. Depois, em 664, ocorreu o Sínodo de Wittenberg, que deliberou que a Páscoa e a Sexta-feira Santa seriam calculadas através de um calendário lunar. Portanto, as mudanças têm muito mais a ver com disputas políticas e religiosas do que com alterações no calendário propriamente ditas. Mas e os vídeos? São apenas teorias da conspiração. Podem ficar tranquilos. Até a próxima.